obrigada aí pelo o tempo também, pelas apresentações, pelo respeito ao tempo. Eu, enfim, só ouvindo agora o final da apresentação do Grota, me vem um conceito, uma palavra para a gente falar sobre o que vocês apresentaram, e me vem à cabeça o termo relaxamento, né? O digital, a tecnologia, criando alguma ambiência propícia para que o indivíduo, o criador, o espectador, o intermediador, para que todo mundo possa viver esse momento de uma maneira relaxada, né? Na medida em que você pode usar esses benefícios para um trabalho criativo mais livre, né? E com um limite não tão pré-determinado quanto o trabalho analógico exigia, né? E isso pega direção, roteiro e por aí vai. A cumplicidade com os outros integrantes da equipe, que é esse fotógrafo, mas que pode ser o diretor e tudo isso misturado. E, ao mesmo tempo, o relaxamento entra para dentro do conteúdo também, porque, na medida em que a gente vê como tendência que nesse tipo de produto novo, a gente possa colocar essa situação de realidade, né, algo que está sendo feito na frente das câmeras, e aí o público já acompanha, e aí o ator está falando com quem é público, e isso está fazendo uma interação, me vem a questão do relaxamento para o conteúdo também, né? Disfarce, não tem cenário, isso não importa, a questão é como que você está levando essa história adiante e como é que você está fazendo a conexão entre as pontas de sustentação desse conteúdo. E, para o lado da produção e do mercado, tem a questão de usar tudo isso a seu favor, né? Quer dizer, eu não vou esperar a relação e a articulação com as outras janelas, e eu vou me centrar também numa posição de relaxamento e dizer, é na rede social que eu vou criar essa minha identidade e fazer o meu conteúdo chegar lá, e aí a mobilização volta, né, e propicia de novo no ambiente, acredito, da produção do mercado, essa ambiência também de relaxamento, né? E aí, com uma aproximação, acho que tão íntima né, que a gente pode até fazer uma relação da tecnologia como algo mesmo que está já dentro da gente, né? E não é apenas a ferramenta. E aí, quando essa relação acontece dessa maneira, e nessa possibilidade de relaxamento, eu acho que aqui a gente vai para um tipo de abordagem da discussão bastante interessante. Eu queria pedir aí a colaboração da plateia para fazer outras perguntas, colocações. Boa noite, eu me chamo Fabiana Santana, eu sou coordenadora de finalização de uma produtora de vídeo aqui de Porto Alegre. A Aletheia levantou uma palavra que eu acho que a gente pode pensar dentro desse contexto de pós-produção de um trabalho, né, o relaxamento. Em vários momentos se falou, é só mais uma fita, uma digital, uma mini DV, é só mais um take, pega ali. E aí a questão do relaxamento durante a produção não seria um trabalho a mais na pós-produção, na finalização de um trabalho? Como é que fica o desafio, inclusive seu, né, que editava o material que era enviado por atrizes ou enfim, por pessoas que não estavam sob a sua direção, né, na captação? Como é o desafio de editar e dessa pós-produção, né, de um material que é assim tão relaxado na produção? Na verdade, esse processo do Five Calls eu estava presente em todas as gravações, mas eu te trago um exemplo que tem tudo a ver com o que você levanta. Sábado passado fui ajudar um amigo a gravar um videoclipe que ele queria colocar no Video Music Awards da MTV. E a namorada dele queria dirigir o clipe. Eu falei, claro, poxa, imagina, meu amigo, tá tudo bem. E aproveitaram que eu fui com uma 7D, uma dessas câmeras, e, 32 gigas, vamos gravar. Tudo bem, vamos gravar. Começamos a gravar às 8 horas da manhã, e eu fiquei até às 2 da madrugada com eles, justamente porque havia um relaxamento, do qual eu não sou muito a favor. Eu acho que eu gosto de entrar num set sabendo o que eu gosto, o que eu quero fazer, a história que eu quero contar.
Acho que esse é o grande truque que eu aprendi a minha vida inteira como diretor. Assim, um bom diretor é aquele que entra num set de filmagem sabendo o que quer. Né? Se você ficar, olha, vamos colocar a câmera ali, que ali eu acho que acho... Não, cara, isso para mim é desnecessário, é cansativo, você acaba destruindo a sua equipe de produção, o seu ator, enfim. E, para a parte de edição, você acaba gerando um volume tão grande de mídia para que depois seja decupado numa ilha de edição, acaba sendo desnecessário. A partir do momento que você sabe a história que você quer contar, você vai gravar exatamente aquilo que você precisa. Né? Já que usou aí o conceito do relaxamento, eu acho que na pós-produção, eu continuando a linha do raciocínio que eu estava colocando, é que se a tecnologia está em mim, né, e essa questão de forma e conteúdo vem atrelada, isso só pode acontecer se eu tenho familiaridade igualmente com a pós-produção. E isso está a serviço da minha concepção e da minha produção e das minhas noções desde o início. Né? Isso faz com que a minha produção, a minha criação, o meu diretor, eles saibam o que cada momento realmente vivido nessa ambiência de relaxamento vai ter até o final, né, da mídia pronta. Sabe, entre aspas, né, mas quero dizer, domina essa intimidade com a tecnologia, como uma possibilidade. Só fazendo um adendo também, eu acho assim, pode haver relaxamento por parte da equipe no digital, mas não é porque é barato que a equipe tem que se posicionar também de uma maneira assim, totalmente, talvez, amadora ou imprudente, né, de, vamos filmar e depois na edição a gente resolve. Isso é uma questão que sempre, por exemplo, eu falo com meus alunos lá, que eles têm que ir para o set de filmagem preparado já, com uma ideia do que eles querem fazer no set. Lógico que eles podem ter uma abertura para o improviso também, diante da situação real, do posicionamento dos atores, de como está sendo dito o texto, depende do que vai acontecer. Mas não é porque é digital que isso vai ser mal pensado. Existem filmes maravilhosos feitos em digital, que a fotografia é linda também. E existem filmes também, às vezes, que são só com luz natural em digital, também são maravilhosos também. E, às vezes, também um filme também não pede uma fotografia bonita, pede uma fotografia, talvez, precária ou espontânea. Mas o que acontece, geralmente, quando alguém está fazendo seu primeiro trabalho em digital, tem mesmo esse vício, essa espécie de impulsão de ir filmando sem parar, de uma forma descontrolada, sem pensar previamente o plano, até porque está tendo o primeiro contato. Eu acho que isso é natural mesmo. Quem pega uma câmera pela primeira vez, vai dando zoom, um atrás do outro, vai filmando tudo quanto é ângulo. Acho que faz parte da fase inicial. Ele tem que ter essa fase inicial para depois ele mesmo se tocar que, nossa, tudo que eu fiz ali nada prestou, né? E vai ver depois que realmente se ele pudesse ter pensado melhor o conceito do filme, ele seria mais econômico, tal. Mas eu acho que só essa questão do relaxamento acontece mesmo em alguns filmes, mas não é sempre assim, tal. E também a película também às vezes poderia permitir isso também. Você tem um filme maravilhoso brasileiro, A Lira do Delírio, do Walter Lima Jr., que foi feito em película no clima total de relaxamento também, porque o Walter Lima Jr. conduziu o filme como uma espécie de documentário sobre o carnaval, um filme musical. Oi? E sabia o que queria, né? E também, às vezes, a postura do relaxamento pode permitir, assim, igual você falou da questão de um diretor que vai para o set sabendo o que quer. Mas também tem um perfil de diretor que ele sabe exatamente o que ele não quer. E ele quer, no set, descobrir o que ele quer. Não sendo totalmente contrário à equipe de produção, complicando a vida de todo mundo. Mas ele cria ideias, condições logísticas, todas para que ele possa descobrir o filme no set. O Kubrick, por exemplo, que a gente sempre tem a ideia do Kubrick que planejava muito o filme, ele fala que ele planejava muito para chegar no set e poder improvisar em cima do que ele planejou. Então, e o Godard vai sem roteiro, o Fellini também improvisava no set, mas depois de ter planejado muito, ou seja, cada diretor vai ter seu perfil. Eu acho que o digital, o que ele permite, no nosso caso, Brasil, país ainda que, apesar de ser a 8ª economia do mundo, sei lá, mas é um país pobre ainda, que a gente produz com poucos recursos, o digital permite você conseguir fazer esse tipo de filme mais livre, em que o diretor pode encontrar o filme também na realização, igual o Coutinho fala direto, ele quer fazer um filme sem ter uma pesquisa prévia. O digital permite isso, o Coutinho falar com uma pessoa por 1 hora. A película não permitia isso, né? O São Bernardo, do Leon Risman, foi feito com pouquíssimos recursos, uma obra-prima do cinema brasileiro. Ele filmou uma cena que era de 4 minutos e ele só tinha um rolo para filmar essa cena. Ele ficou ensaiando 7 horas para até conseguir fazer essa cena em 3 minutos e 50 e conseguir filmar com um rolo. Se fosse em digital, talvez ele conseguisse ter feito isso de uma outra forma, tal. Então, mas sabe o que eu acho bacana, na verdade, gente, disso, da questão do digital e do cinema? Eu acho que o digital ele acabou democratizando algo que era muito elitizado. Esse é o grande ponto positivo. Mas, no entanto, eu concordo com o Grota que isso não pode ser gratuito, né?
Você fazer, vou fazer em digital, porque não, é óbvio que uma boa luz, uma boa fotografia conta uma história. Uma boa música conta uma história. Né? Existem várias maneiras de você contar uma história. Se você resolver gravar um curta-metragem, ou um vídeo-arte, ou um videoclipe pelo celular, que isso faça sentido, que tenha um propósito. Né? É legal que a história peça essa plataforma. Porque senão fica muito gratuito, cara. Fica uma coisa tipo, gravou no celular porque quis ser moderninho. Né? O que eu acho é que tanto a apresentação do Grota quanto a tua, né, a apresentação do Grota, ela nos demonstrou o quão que um uso aproveitado das potencialidades que a tecnologia dá. Se você está construindo um raciocínio, uma relação com aquilo de pensamento, de como isso vai estar a serviço das tuas decisões, né, você exerce o melhor de direção, de produção, etc. E tal. E, ao mesmo tempo, o Juliano, na apresentação dele, mostrou que o conceito foi tão bom porque um grande planejamento houve, né? Na verdade, é essa questão interna da primeira ideia de que isso, e daí isso vai fluindo para as novas mídias, né? Mas claramente demonstrando o tamanho do teu planejamento. Né? Teve o caso do Bruxa de Blair, que foi um filme que foi baratíssimo, e depois foi para Hollywood e ganhou milhões. Recentemente, a Atividade Paranormal, que foi feito também como se fosse vídeo caseiro, daí virou um longa, agora teve a continuação. Teve um caso de um uruguaio que fez um filme meio que de animação que em Montevidéu, você chegou a ver no YouTube? Ele falou que para ele nem é um filme, é um vídeo de YouTube. Claro, que da Estacionável, eu conheci o garoto lá. Você conheceu? Ele ficou 1 ano trabalhando, fez um vídeo de animação com umas espaçonaves invadindo Montevidéu. Cara, um moleque num computador. Foi contratado, Não, Warner, né? Tá morando em Los Angeles agora, contratado pela... Foi contratado pela Warner, foi assim, ele conta no YouTube, quem quiser depois pesquisar lá, o nome dele agora eu esqueci, era Gustavo alguma coisa. Ele fala que ele fez... Oi? Álvares, né? Gustavo Álvares, acho que é isso, né? Acho que é Ataque em Montevidéu, uma coisa assim o nome do filme. E ele fez esse vídeo, foi para o YouTube, daí deu acho que uma semana que já estava bombando no YouTube. Alguém ligou para ele de Los Angeles, aqui é da Warner, a gente queria conversar com você sobre um filme que você fez. Ele, alguém estava me zoando, né, tal. E era verdade mesmo, ele foi para lá, assinou um contrato de 30 milhões para fazer um filme lá nos Estados Unidos. Ou seja, não é impossível, assim, essas questões. O filme que ele fez meio que em casa, que ele manjava de programa também de pós-produção e tal. Fed, é o Federico. Federico Álvares. Federico, é isso mesmo. É o Fed, Tem o vídeo no YouTube, né? Agora, uma coisa que eu fiquei curioso, como é que você conseguiu 280 mil acessos em 48 horas? Porque a gente vinha propagando pelas redes sociais. Então, que você planta uma semente, a gente entrava em comunidades, a gente entrava... Ou seja, a partir do momento que você sabe usar as redes sociais como uma estratégia de propagação, você consegue disseminar o teu conteúdo. Né? A gente pegou um pouco de... Óbvio, teve um boom lá da Carol, que ela acabou montando um vídeo suicida no Jardim Botânico na época, suicida no sentido figurativo. E isso o curta acabou pegando carona, mas não foi tanto. A Carol ela tem 180 mil seguidores no Twitter. A Sete tem 12 mil, então, e aí outros amigos têm mais, então isso foi se propagando. Mas ela é atriz global ou não? É uma atriz global, então ajuda de malhação. Ajuda. Obrigada, boa noite. Obrigado.